Filha. Capítulo 4. Vivendo como filha, confiança, dependência e obediência. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37:5. Viver como filha é mais do que saber que Deus é nosso Pai. É decidir, todos os dias, confiar, depender e obedecer, mesmo quando a vida não faz sentido, mesmo quando as respostas demoram, mesmo quando o coração quer seguir outro caminho. Depois que comecei a fortalecer minha identidade em Cristo, pensei que seria natural viver como filha, mas percebi que ser filha exige algo muito profundo: abrir mão do controle, das certezas humanas e da ideia de que eu sei o que é melhor para mim. Ser filha é escolher confiar, mesmo sem entender. É depender, mesmo quando tudo parece inseguro. É obedecer, mesmo quando dói. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 16:9. Aos poucos, Deus foi ensinando que a verdadeira liberdade está justamente na dependência dele. Que o cuidado dele é melhor do que qualquer planejamento que eu possa fazer. Que o sim de Deus traz paz e o não traz proteção. Que o tempo dele não é atraso, é preparo. E é nesse lugar de confiança que nosso coração descansa. É nesse lugar de obediência que o nosso propósito floresce. É nesse lugar de dependência que finalmente entendemos. Não precisamos ter todas as respostas, só precisamos saber de quem somos filhas. Confiança, dependência e obediência. 3 palavras que por muito tempo me tiraram do lugar confortável, do meu senso de controle e segurança. Mas hoje entendo que essas 3 atitudes são fundamentais para viver como filha e ser transformada verdadeiramente. Minha caminhada com Cristo começou em 2017. Eu estava no fundo do poço. Problemas financeiros, dificuldades no casamento, feridas emocionais, pressões no trabalho e conflitos internos que eu nem conseguia nomear. E ali, naquele cenário, empoeirado da alma, a primeira coisa que Deus me pediu foi confiança. Confiar em Deus é caminhar no escuro, com a certeza de que Ele vê tudo. É não entender o porquê, não saber como, mas crer que Ele é o único que pode mudar tudo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. A verdade é que eu já tinha tentado resolver tudo pelas minhas próprias forças, mas confiar em Deus foi entregar, pela primeira vez, meus problemas nas mãos dele e sair do centro da solução. Foi reconhecer: Senhor, eu não consigo, mas Tu podes tudo. E dessa confiança nasceu a dependência. Eu precisei aprender a depender do tempo dele. E como isso foi difícil. Meus planos foram interrompidos. Meus ritmos desaceleraram. Tudo parecia mais lento. Mas o tempo de Deus não é atraso, é preparo, você lembra? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Foi no tempo da dor que mais cresci. Chorei, questionei, mas ali me entreguei de verdade. Eu não mandava mais. Eu apenas obedecia os passos daquele que sabia o caminho. Mas a obediência? A obediência foi o maior desafio. Por muito tempo eu obedecia parcialmente. Escolhi o sim de Deus que combinava com meus desejos, mas fechava os ouvidos para aquilo que me confrontava. Só que obediência verdadeira não é seletiva, é total. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. Deus começou a me mostrar que obedecer não é ficar esperando Ele fazer, é agir conforme sua vontade, é dar passos de fé. E foi aí que Ele tocou em um lugar que eu tinha trancado há muitos anos. Desde 2003, quando tentei tirar minha habilitação e não consegui, guardei esse fracasso como um trauma intocável. Fechei a porta, joguei a chave fora. Ali ninguém mexe, eu dizia. Mas Deus?
Deus mexe onde dói, porque Ele quer curar. Ele me mostrou que aquele medo, aquela frustração, não eram finais da história, que os sonhos dele para mim eram maiores, que dirigir não era sobre liberdade apenas, era sobre testemunho, missão e obediência. E eu precisei obedecer. E doeu. Como doeu. Faltou ar, faltou forças, mas o amor de Deus me constrangia. Ele me cercou de pessoas que oraram por mim, me encorajaram e deram força quando eu queria desistir. Ele não desistiu de mim, mesmo quando eu queria parar. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Provérbios 3:12. Esse ano, comecei a leitura da palavra por Josué. E como Josué me ensinou. Deus prometeu a ele e cumpriu, mas o que ele mais pedia era: obedeça, seja forte e corajoso, não temas, e minha fé foi fortalecida. Mas em seguida, lendo Juízes, e ali vi o perigo de um povo que se esquece, que abandona a palavra, que confia em si mesmo. Juízes me mostrou que sem intimidade com Deus, nos desviamos facilmente. Logo depois mergulhei em 1 Samuel, e Saul me confrontou como nunca antes. Sua obediência parcial, sua tentativa de agradar a Deus pela metade, era como um espelho. Eu vi meus próprios atalhos, minhas justificativas, minhas desculpas. Mas com Deus não há espaço para obediência pela metade. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15:22. Em 1 Samuel 19, Deus permite que um espírito mau atormente Saul, consequência do seu coração desobediente. Mas no mesmo capítulo, vemos Deus quebrando o orgulho de Saul e protegendo Davi, o homem segundo seu coração. Deus cuida dos que são fiéis a Ele. Deus protege os obedientes. Hoje eu olho para a minha vida e me pergunto constantemente: tenho confiado 100%? Tenho dependido de Deus ou ainda me agarro aos meus próprios recursos? Tenho obedecido mesmo quando não entendo? Deus quer o nosso 100%. Não os 99,9%. Ele quer a nossa entrega completa, porque a vontade dele é perfeita e o amor dele é total. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14:21. E eu tenho buscado ser 100% obediente, mesmo com lágrimas, mesmo com medo, porque ser filha é isso, é confiar, depender e obedecer. Não só quando é fácil, mas sobretudo quando é difícil. E você, está disposta a entregar 100% do seu coração ao Pai?